O objetivo desse artigo é discutir processos participativos de design de jogos analógicos em contextos formais de ensino-aprendizagem, que buscam inserir saberes de grupos sociais invisibilizados e incluir a participação dos estudantes para constituir espaços de interação polifônicos. Partimos da premissa de que a visualização sistemática e a representação desses processos e sentidos em jogos promovem pontos de contato entre grupos socialmente distantes. Apresentamos 2 projetos participativos de criação de jogos analógicos em contextos formativos, com abordagens distintas. O primeiro é fundamentado no design em parceria, e o segundo na metodologia iterativa de design de jogos, fazendo uso de métodos e técnicas de design e um modelo de visualização do processo de projeto. Nosso referencial teórico baseia-se em Margolin, em sua defesa de mecanismos de design em uma democracia, Lemoine na compreensão e modelização da complexidade e no círculo de Bakhtin nas concepções de polifonia e ativismo especial. Ainda que as diretrizes curriculares, documentos oficiais e projetos político-pedagógicos das instituições de ensino proponham aberturas para a diferença e os saberes locais, diante das relações entre poder, cultura e escolarização, nem sempre se consegue concretizar essas propostas. A escola é um campo de possibilidades, em que as experiências se organizam a partir dos projetos particulares dos sujeitos em interação. Jogos são mediadores da construção social de sentidos e relações em diversas culturas, formas de ativismo e crítica social. Um jogo pode modelizar sistemas e processos complexos para favorecer a compreensão e problematização a partir das escolhas de seus autores. Quando os jogadores interagem com a simulação, respondem ativamente, compreendem ou não, questionam, avaliam, cotejando seus modelos de mundo com o modelo proposto pelo jogo, em diálogo com os outros jogadores. Considerar a escola um espaço de intersubjetividades, que precisa se abrir aos diversos outros de maneira crítica e consistente, coloca aos agentes formadores a necessidade de ampliar a polifonia, promovendo trocas e relações com as diferentes vozes que circundam e atravessam esses espaços. A noção de polifonia tem origem na filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin. Consiste principalmente numa mudança de atitude do autor em relação às pessoas e personagens, transitando de uma abordagem coisificada para uma que considera a plenivalência das vozes. A partir dessa visão, entende-se o design participativo de jogos analógicos na escola como um processo de autoria coletiva, que promove polifonia, reflexos e projeções do outro no eu e do eu no outro. Como absorver nas práticas de ensino-aprendizagem da educação formal os saberes e fazeres de indivíduos e comunidades que convivem em um mesmo contexto geográfico, mas estão apartados pelos abismos sociais, econômicos e culturais? Essa foi a pergunta que guiou o desenvolvimento do projeto de jogo Bate-Rima, em uma parceria entre estudantes e professores do curso de Bacharelado em Design da PUC-Rio e estudantes e uma professora de uma turma de 2º ano do ensino fundamental de uma escola particular, localizada na zona sul da mesma cidade. A partir da proposta de trabalhar um tema relacionado à cultura popular brasileira, o grupo de graduandos em design estabeleceu uma parceria com a professora e seus estudantes com o propósito de incorporar à sala de aula os saberes da manifestação popular da Folia de Reis, com forte presença em uma comunidade localizada no mesmo bairro da escola particular. O desenvolvimento projetual se deu a partir de princípios da abordagem metodológica do design em parceria, percorrendo 4 macroetapas. A primeira, de aproximação do contexto situacional, consistiu na observação participante em 4 dias letivos, estabelecendo um diálogo com a professora parceira e os estudantes. Nessa etapa, identificamos a oportunidade de incorporar as rimas da Folia de Reis, compatíveis também com as diretrizes curriculares, como base de desenvolvimento do projeto, assim como a possibilidade de trabalhar com o artefato jogo, que já se fazia presente em atividades didático-pedagógicas daquela turma. Na segunda etapa, desenvolvimento e proposição de experimentos, levamos para a escola peças em estado de não acabamento, para serem experimentadas pelos estudantes. Ao longo de 2 encontros, eles experimentaram as peças, criando possibilidades de mecânicas de jogos que se relacionassem com informações obtidas em suas pesquisas sobre a Folia de Reis. Ao final dessa etapa, definimos juntos o partido adotado, um jogo da memória com as rimas da Folia de Reis, pensado por um grupo de estudantes, mas que havia gerado notável engajamento da turma. A terceira etapa, desenvolvimento de alternativas, consistiu na experimentação do partido adotado com novas peças, agora com variações formais, materiais e gráficas. Ao final de 2 encontros, definimos os parâmetros para a materialidade do jogo. Por fim, na etapa de observação do objeto em uso e do desenvolvimento do manual, o grupo desenvolvedor jogou o jogo da memória segundo as mecânicas estabelecidas na segunda etapa
e com as peças refinadas na terceira etapa. Compartilharam a mecânica e regras do jogo com a turma, orientando também a criação de um manual. O jogo do CISREG foi desenvolvido em uma escola federal de nível médio integrado ao técnico em um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. A escola tem um projeto político-pedagógico que valoriza a autonomia dos estudantes e o desenvolvimento de pensamento crítico. A disciplina pressupõe o desenvolvimento de um projeto de pesquisa na área da saúde e busca articular eixos teóricos, ciência, saúde, trabalho e política. O projeto foi realizado em 2018 com 14 estudantes de segundo ano de ensino médio, 2 professoras e uma estagiária, em 14 encontros. As professoras propuseram que os alunos criassem um jogo analógico sobre um tema definido por eles, dentre assuntos trabalhados nos eixos. O projeto tinha como objetivos ainda exercitar a colaboração e a expressão em multimodos por meio dos jogos. Para ajudar os alunos a visualizarem e se apropriarem do processo de projeto, adaptamos o modelo de processo de projeto em design duplo diamante, que explicitava de forma clara e concisa os movimentos divergentes e convergentes, mantendo uma flexibilidade. Dentro de cada diamante são previstos ciclos, coerentes com o desenvolvimento iterativo de jogos proposto por Fullerton. No primeiro ciclo, os alunos escolheram pesquisar o sistema que regula as vagas no Serviço Público de Saúde no Brasil, o CISREG. Fizeram uma entrevista com profissionais na sala de aula, sistematizaram os dados em um mapa conceitual e elaboraram um briefing com o público-alvo e os objetivos do jogo. No segundo ciclo, realizamos em conjunto a prototipagem e os alunos produziram o modelo final do jogo para apresentação. O primeiro projeto trata de uma aposta formativa para o bacharelado em design e para a educação básica. Enquanto abordagem metodológica, o design em parceria se alinha à perspectiva do design social, que entende a necessidade de existir uma face da praxis projetual que se posicione ideologicamente no mundo no sentido de atender às necessidades sociais, sendo, portanto, indissociável do exercício da cidadania, ética e democracia. No segundo projeto, lidamos com uma questão complexa ao tratar de saúde pública em um contexto de aprendizagem que estimula o olhar crítico. A mediação das professoras e os recursos do design favoreceram a polifonia. Os estudantes construíram o jogo de forma participativa, como um modelo que incorpora saberes de profissionais de saúde, questiona discursos hegemônicos e favorece a compreensão dessa realidade. As propostas buscaram promover a polifonia em contextos formais de ensino-aprendizagem, tradicionalmente conformado por vozes hegemônicas dos saberes legitimados na escola e veiculados nas mídias. As crianças e jovens participaram ativamente nos processos de projetação de jogos analógicos, em relação aos quais nem sempre se veem enquanto autores. O designer assume posição de ativismo especial. Não descarta o outro como entidade viva, falante e veiculadora das múltiplas facetas da realidade social, mas adota um enfoque dialógico e atua como regente do coro de vozes que participam com isonomia do processo projetual. As experiências relatadas são ações em escala local com potencial para atuar na subversão da lógica de homogeneização das pluralidades, vão na contramão de uma escala dominante que opera em uma lógica de universalização. Diante da perspectiva de desmonte de uma importante trajetória de legitimação de grupos historicamente marginalizados, a responsabilidade e papel do design é assumir seu potencial propositivo em sua praxis e produção científica e aprender com o outro pela inclusão de vozes e saberes, em um exercício de micropolítica para a transformação social. Assim, a prática projetual se expande para além do campo de atuação de designers profissionais, incorporando mais pessoas como beneficiárias de uma prática de design socialmente responsável e não vinculada ao mercado, alinhada à noção de design em uma democracia.